Eu estou gravando esse vídeo, eu recebo muitas perguntas relacionadas não à tokenização, mas à própria ideia de propriedade. E eu quero explicar para vocês o conceito de propriedade para que você não venha mais ter dúvidas. E que você possa também entender um pouco melhor o que é a tokenização imobiliária de verdade, algo ainda que praticamente pouquíssimas pessoas conhecem. Por quê? Justamente porque falta, me parece que uma base sobre o direito de propriedade. Então, esse vídeo nós vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Bem, qual que é a grande deficiência que eu vejo na compreensão do conceito de propriedade por parte dos juristas, tá? Dos advogados? Veja, nós temos hoje algumas pessoas vendendo contratos de gaveta digital e você vai olhar para essas pessoas, muitas vezes elas estão sendo assessoradas por doutores em direito. Então isso surge um alerta, né? Como que pode um doutor em direito legitimar a venda de um contrato de gaveta no formato digital? Não faz qualquer sentido. Ou faz? Faz se nós analisarmos que, infelizmente, grande parte dos juristas que se formam hoje não possuem um mínimo de base filosófica, certo? A filosofia é uma disciplina fundamental para qualquer advogado e, infelizmente, muitos negligenciam isso. Quando nós falamos em propriedade, o que salta aos olhos é a importância de algo chamado de ontologia. Tá? E aqui eu quero também abrir um parênteses que é importante. Infelizmente, hoje, grande parte das nossas universidades, principalmente as universidades federais, o aluno acaba recebendo um ensino ideologizado. Tá? Não estou querendo dizer que isso é a regra, ou que não há ensino técnico. Não é isso que eu quero dizer. Mas existe uma tendência para certas correntes ideológicas mais ligadas ao marxismo. Qual que é a ideia do marxismo? É você destruir o sistema capitalista para poder reconstruir aquilo que é o que eles entendem como sistema correto. Isso é uma coisa muito óbvia. Se eu sou oposto a um sistema, todo o meu discurso, todas as minhas narrativas vão ser sempre voltadas a derrubar esse sistema para colocar outro sistema no lugar, certo? Então, isso, por exemplo, ainda que em muitos casos nós tenhamos uma filosofia que tem até a sua verdade, essa filosofia ela passa a ser utilizada de forma errada. Vou dar um exemplo, é o construtivismo. O construtivismo, ele tem os seus pontos positivos. Tudo você deve sempre analisar. Dificilmente você vai pegar alguma coisa que não preste para nada. Só que o construtivismo hoje no direito, como que ele é utilizado, basicamente? Não, tudo é linguagem. Tudo é linguagem, qualquer coisa que você venha fazer com a linguagem é a verdade não existe, a verdade é relativa. Então esse é o pensamento, certo? Que muitos estudantes, né, e até alguns juristas, né, compartilham. E não é assim que funcionam as coisas. E para isso a gente precisa ter uma base filosófica. Um dos maiores filósofos importantes para que você venha entender conceitos, não só como propriedade, mas praticamente todos os conceitos importantes que nós trabalhamos no direito, conceito de moeda, o próprio conceito de direito, um filósofo chama John Searle, certo? Vou deixar o link aqui no canal. O que esse filósofo faz? Ele é um filósofo que é antimarxista, e ele traz uma visão sobre a ontologia dos objetos. Então ele explica, por exemplo, a diferença entre um objeto natural e um objeto institucional. A propriedade é um objeto, é um fato institucional. Eu vou falar disso nesse vídeo. E esse filósofo, ele é praticamente desconhecido. Acho que dificilmente você vai ver alguém em alguma universidade falar desse filósofo. Porém, ele está na base, inclusive, de alguns grandes pensadores que são utilizados. Vou dar um exemplo. O Jürgen Habermas, por exemplo, ele é um filósofo, não é um filósofo marxista, mas alguns autores associam uma determinada fase dele, porque ele fez parte da chamada Escola de Frankfurt. Ele é um filósofo que tem, sim, uma abertura, ele é estudado nas universidades federais. Mas, se você for analisar, por exemplo, algum dos trabalhos mais importantes, talvez o mais importante, que é a teoria da argumentação, que ele traz em vários de seus livros, a base é o John Searle.
Porque é o filósofo mais importante, um dos mais importantes que nós temos no mundo, justamente porque ele explica questões fundamentais. Então, apenas aqui um parênteses, mas é um parênteses importante, porque se nós não tivermos base filosófica, e hoje é raro você encontrar isso em textos jurídicos no Brasil, você vê coisas muito voltadas a essa ideia do construtivismo, como se tudo fosse linguagem, mas nenhuma análise realmente detalhada. Muitas vezes você lê, quem não entende nada de filosofia, pega um autor, não vou dizer o nome dele, mas tem um autor que gosta de falar muito sobre filosofia e até escreve no Conjuro. Quem não entende nada de filosofia, lê o que ele diz ali e pensa, nossa, esse cara entende muito de filosofia. Agora, quem entende de filosofia vê que ele não entende absolutamente nada. E ele é muito famoso no âmbito jurídico, que está ligado a uma corrente ideológica de esquerda, marxista. Então, infelizmente, é algo que, posso dizer assim, que tem emburrecido os nossos juristas. E os reflexos práticos disso nós vemos em assuntos importantes, como, por exemplo, hoje a tokenização imobiliária. Então vamos agora, responder aí a questão para que você não tenha mais dúvidas sobre essa ideia de contrato de gaveta digital. Como eu disse no meu livro recém-lançado, onde eu falo sobre o dólar e o conceito de moeda mundial, os fatos não nascem etiquetados com o nome do seu proprietário. Eu acho que até quem diz isso é um autor que inclusive é de esquerda. Então veja, minha questão aqui não é ideológica, é realmente trazer pontos que têm prejudicado o debate, trazer pontos ideológicos que têm prejudicado o debate. Então a propriedade ela não surge etiquetada com o nome do seu proprietário, certo? Isso é um fato. O que nós temos? O fato natural, nós temos os terrenos, certo? Mas a propriedade não se confunde com o terreno. O terreno é um fato natural, deve saber disso, né? Tem criança ali que come terra. Isso é um fato natural, são fatos, isso não é linguagem, certo? Da mesma forma, quando está chovendo, não adianta você falar assim, é linguagem, ou conforme dizem, o frio é psicológico, é linguístico. Não, é um fato natural. Mas a propriedade, ela é um fato institucional. E aí sim, e esse é o grande erro, de algumas dessas correntes, aí sim você tem uma constituição linguística. Então não existe propriedade sem linguagem. Isso é um fato, certo? Mas não é qualquer linguagem. Não adianta eu chegar, por exemplo, e já vamos falar do John Searle, chegar a fazer um acordo com alguém, escrever lá um contratinho e falar assim, você agora é proprietário. A pessoa não vai ser proprietária. Ou vai? Depende. Depende por quê? Porque quando nós falamos em fatos institucionais, nós temos alguns detalhes. No caso da propriedade especificamente, e dos fatos institucionais de forma geral, nós temos as regras constitutivas. O que são regras constitutivas? São regras sobre as quais você estabelece uma convenção e, ao seguir essas regras, você passa a ter a constituição do fato institucional. As pessoas precisam acreditar nessas regras, precisa haver algo que os filósofos chamam de conhecimento comum, common knowledge. Isso é estudado no âmbito da teoria dos jogos, por exemplo, muito importante. Não apenas, mas a teoria dos jogos utiliza. Os criadores do Bitcoin conheciam o common knowledge porque está no fundamento do direito. Inclusive tem um dos diálogos do Satoshi Nakamoto com o James Donald, onde ele destaca isso. Devo falar em breve sobre isso. Talvez ou não, também depende muito. Mas caso vocês queiram, deixem aí nos comentários. Então precisa ter um conhecimento comum sobre essas regras, que são as regras constitutivas. Porém, não adianta só ter a regra constitutiva. Existe a questão da autoridade. Quando nós falamos em regras jurídicas, essas regras constitutivas elas não podem vir de qualquer lugar. Elas têm que vir de alguma fonte do direito. E a fonte do direito que nós temos hoje é a lei principal, fonte. E claro, os contratos. Mas os contratos eles são realizados sempre tendo por referência a lei. Não quero dizer que tem que estar na lei exatamente. Não, porque por particular nós temos regras que estão na lei. Por exemplo, a regra de que por particular que não está proibida é permitida. Essa regra está na lei? Sim. Mas eu não preciso ter uma lei específica para dizer
O que eu vou fazer, porque eu já tenho uma lei dizendo que é o particular, que não é proibido, é permitido. Então, se não está proibido, pela lógica, está permitido. E aí eu vou seguir vou criar contratos atípicos com base nessa permissão, certo? Mas, em última instância, temos a lei que pode orientar, pode trazer essas regras constitutivas de forma expressa, conforme nós temos, por exemplo, em relação à aquisição da propriedade, mas também critérios indiretos que permitem a criação dos contratos atípicos com base naquilo que nós chamamos de autonomia privada, isso que eu acabei de falar, o que é o particular, que não é proibido, é permitido. Até porque eu preciso disso para que eu possa ter livre iniciativa, certo? Como é que eu vou ter livre iniciativa se tudo que eu for fazer eu tiver que ter na Constituição ali dizendo, ou em alguma lei, faça isso? Não tem livre iniciativa, não existe liberdade, certo? Então, veja, então a propriedade, ela depende o quê? De uma fonte, né? Aí, se eu tenho a regra constitutiva, tenho a fonte do direito, e aí as pessoas precisam acreditar naquilo e precisam seguir aquela regra. E aí elas passam a atribuir algo que esse filósofo John Searle chama de um status. Para o quê? Para um pedaço, para um terreno que está de acordo com essas regras constitutivas, e a pessoa que preencheu os critérios dessa regra constitutiva, que estão todos no Código Civil, na Lei de Registros Públicos, ela passa a receber o status de proprietário. É isso, tá? Simples. Regras constitutivas dependem de uma fonte do direito para que elas possam ter validade. Eu posso criar as minhas próprias regras constitutivas, criar meu próprio sistema de transferência de propriedade? Posso, mas isso não vai ter validade perante o Estado. Você entendeu? O Estado não vai proteger isso. Se der algum problema, sua responsabilidade. Em alguns casos, a bem da verdade, em alguns casos, e nós temos isso, né? Quem atua na área sabe, contratos de gaveta, que até são reconhecidos pelo Estado, com base em princípios, né? Como o da boa-fé, da eticidade, que nortearam o novo Código Civil, chamado Código Reale. Mas é algo muito, o quê? Inespecífico. Boa-fé, você não vai confiar o teu patrimônio em inespecificidades, certo? Então isso não vai mudar, tá? Vai sempre ter um órgão com poder que vai determinar as fontes do direito, que vai determinar e vai constituir as regras constitutivas, que por sua vez serão utilizadas para constituir os fatos institucionais, como a propriedade. Isso todo jurista deveria saber, mas nós vemos até alguns juristas aí renomados, que talvez por não conhecer de tecnologia, acabam esquecendo isso. Então a tokenização não muda nada disso e não vai mudar nunca, tá? A não ser que tenha algum órgão mais poderoso que o Estado que diga o contrário. Então veja, a questão das regras constitutivas é tudo uma questão de convenção. E é sim uma questão linguística, ok? Nesse ponto. Mas veja, existe uma estrutura o quê? De poder, pessoas que se organizam para criar o Estado, por exemplo, que precisam reconhecer isso, para que isso tenha validade. Na medida que as pessoas, isso é uma coisa que as pessoas não sabem, o poder que elas têm, se elas deixam de reconhecer algo, acaba. Certo? Se, por exemplo, se todos os brasileiros hoje se insurgissem contra o sistema de propriedade que está no Código Civil, falassem, não vamos, ninguém mais vai seguir isso. 80% não vai mais querer fazer registro. Vai todo mundo utilizar token. Aí acabou. Você entende? Mas acabou por quê? Por causa da tokenização? Não. Por causa que eu passo a ter uma nova estrutura de poder agora a concorrer com o Estado. Isso pode acontecer. Podemos sim ter uma evolução. O mercado pode começar a ter uma revolução e começar a desobedecer as regras, tá? E de repente o Estado acaba tendo que mudar o sistema, certo? Então vamos dizer o seguinte, todo mundo agora, vou dar um exemplo para vocês, todo mundo agora virou fã de tokenização no mundo, ninguém mais quer saber de cartório, então todo mundo se organiza, ninguém mais vai registrar mais nada, acabou, vamos todos registrar no nosso serviço aqui particular. Se isso acontecer, acaba daí, o direito passa a não ter mais validade, que vai passar a ter validade, por quê? Porque as pessoas deixam de reconhecer o direito e passam a reconhecer outra coisa. Isso acontece no caso do costume, que alguns dizem que é fonte do direito, e eu entendo que é perfeitamente possível alterar gerar, né, fazer com que o direito tenha que se adaptar, né,
ao costume, porque o costume ele é fundamental até mesmo para a subsistência do direito, embora as pessoas não consigam perceber muito isso, porque falta essa base filosófica que eu falei. Mas quando nós entendemos agora essa base filosófica, até o costume passa, você começa a entender um pouco. Então, veja, a questão é reconhecimento do Estado, reconhecimento da maior parte da sociedade relativo aos negócios que você está fazendo. Se você for fazer uma questão paralela, não vai ter o reconhecimento, ok? Então, compreendido isso, onde que entra a tokenização nesse processo? A tokenização ela vai ter que trabalhar conforme essas regras, sempre conforme essas regras. É possível fazer isso hoje, de acordo com tudo isso que você falou? Perfeitamente possível, já trouxe um caso. Tá? Você vai trabalhar com as normas do registro, vai trabalhar com tudo isso, porque não dá para mudar isso. Certo? Não tem como mudar, é impossível. Espero que tenha ficado claro aqui. Então eu posso, por exemplo, inserir numa escritura pública uma condição suspensiva que faça com que apenas a partir de uma transferência de token eu venha ter o direito adquirido, venha adquirido o direito. As cláusulas suspensivas, as condições suspensivas, elas estão previstas no Código Civil, ok? Então eu estou fazendo isso com base legal. A condição suspensiva ela diz que enquanto não ocorrer um evento futuro incerto, não se terá adquirido o direito. Esse evento futuro incerto ele pode ser de qualquer natureza, pode ser uma transferência de token. Mas isso precisa estar aonde? Precisa estar na escritura pública, caso se trate de compra e venda. Pode ser feito também no contrato de compromisso de compra e venda, que venha depois ser... que você venha fazer o registro também desse contrato. Isso é possível. Tem previsão expressa no Código Civil relativamente ao contrato que nós chamamos de compromisso de compra e venda. Mas veja, tudo tem que estar de acordo com as normas. E aí o que acontece? Aí você vai colocar então essa condição na escritura pública, você tem o registro da escritura pública e você não tem propriedade definida ainda. Por quê? Porque eu tenho a condição suspensiva. Quando tiver essa transferência de token, o que vai acontecer? O evento futuro incerto aconteceu, a condição é implementada, eu passo a ter a aquisição de direito. Então aqui eu consigo fazer o quê? Eu faço a integração entre o mundo da blockchain e o mundo do registro. Isso já está na lei, eu não preciso criar nova lei para fazer isso. Mas Fernando, por que eu faria isso? Porque é interesse do mercado hoje. Nós temos um mercado em ascensão. Tá? E esse mercado precisa de ativos lastreados em direitos do mundo real, conforme nós falamos no nosso jargão, como os direitos de propriedade. Por quê? Porque eu posso pegar esse token, por exemplo, nesse caso que eu usei, esse token ele pode ser utilizado em um protocolo de finanças descentralizadas para eu pegar um empréstimo, para fazer uma operação, por exemplo, em um mercado de derivativos como perpétuos, que está em ampla ascensão, certamente. É uma das bases do novo sistema financeiro, segundo já mencionei. Certo? Então eu espero que esteja muito claro agora. Não caia em conversa fiada. Ainda que tenha lá um jurista com doutorado, com pós-doutorado, se ele vem falar algo diferente do que eu falei para você, ele está falando uma asneira. Certo? Uma asneira e mostra desconhecimento sobre direito de propriedade ou até mesmo má fé. Ok? Duas hipóteses. Ou não conhece direito de propriedade ou está atuando de má fé. E eu estou literalmente de saco cheio, desculpe perdão da expressão, porque a gente tenta fazer um trabalho sério, tenta trazer conteúdo correto sobre o tema, mas infelizmente temos aí alguns oportunistas que querem ganhar dinheiro rápido e fácil, utilizando conceitos que eles sequer fazem ideia de como que funciona. Então, se você quer realmente entender sobre tokenização imobiliária, saber como fazer as coisas de forma correta, entre na nossa comunidade, vou deixar o link, e espero que agora você não tenha mais dúvidas sobre propriedade, certo? Grande abraço.